realmente é um privilégio grande, não é só de estar ministrando, né? É estar na casa do Senhor. Primeiro, o privilégio de estar na casa do Senhor, isso não importa o dia, não importa a hora, não importa as circunstâncias. E no dia do aniversário, aí, em ministrar e poder ministrar, aí, e receber para a gente no final. A minha esposa não gosta que eu fale isso, não, sabe? Ela fala, não brinca com essas coisas. Não é muita minha característica fazer isso, não. Mas é porque é realmente um dia alegre, né? Como o pastor Gelson falou aqui, primeiro culto, você sair com esse frio que está fazendo, é coragem de sair de casa. É porque a gente vive nos nossos dias e anda de uma forma tão confortável, irmãos. A gente vive em dias tão confortáveis. Eu não vou falar de conforto aqui, em que qualquer coisinha a mais a gente já cria uma resistência. Levantar cedo é uma resistência, levantar com frio de manhã cedo é uma resistência, se estiver chovendo é uma resistência. A gente coloca esses empecilhos, né? Dá um espirro já é uma resistência, apesar de que às vezes com gripe, resfriado, você se preocupa mais com o outro do que às vezes com você mesmo, que você vai passar um resfriado para o outro. Mas a gente não está aqui para contar essa história. Bom dia na paz do Senhor, meus irmãos. E realmente é uma alegria estar aqui com os irmãos nesse dia especial. Daqui a pouco, segundo culto, minhas filhas com os meus netos. Meus genros vêm também, tá? Mas meus netos vêm, meus irmãos. Meus genros vêm, mas meus netos, se Deus quiser, minha mãe também estará aí. E nada, são bênçãos também. Há algumas palavras, algumas mensagens que a gente já ouviu muitas vezes e a gente já pregou sobre isso. E o texto que eu quero trazer para vocês nesta manhã, que ela já adiantou, tem que voltar lá em Efésios capítulo 6. Tem que voltar, é a Bia que está lá, a Bia tem que voltar. Não, ela está adiantado lá. É a Bia, tinha que ser a Bia, filha da... Obrigado, desculpa, Bia. E há textos que a gente já ouviu muitas vezes, eu já ouvi esse texto, né? Esse texto de Efésios capítulo 6, você pode acompanhar na sua Bíblia também, eu gosto de acompanhar na minha Bíblia. A gente põe aqui para facilitar, mas é para você acompanhar na sua Bíblia, para você marcar, para você ver algumas coisas. O capítulo 6 de Efésios, que vai falar sobre a armadura de Deus, eu tenho certeza que você já ouviu essa mensagem algumas vezes. Por que a gente ouve de novo a mensagem que a gente já ouviu? Porque nunca uma mensagem é igual a outra. Sempre tem algo novo para Deus trazer para nós, e mesmo que não traga. Por que a gente lê a Bíblia e não pode parar de ler a Bíblia e tem que estar lendo a Bíblia toda? Porque a gente precisa estar o tempo todo sendo relembrado das verdades do Senhor na nossa vida. Eu já li, já aprendi. Não, meu irmão. A Bíblia é uma fonte inesgotável, em que a gente vai aprender sempre. E você já teve essa experiência, eu tenho certeza, de você ler o mesmo versículo 10 vezes, e 10 vezes o Senhor falar contigo de forma diferente. E eu espero que esta manhã não seja diferente disso na sua vida e na minha também. Conversava com a minha esposa a respeito do tema, ela tem mensagem. Aí eu falei assim, essa mensagem é para mim. Eu falei para ela, essa mensagem é para mim. Eu preciso disso na minha vida. E eu creio que você vai precisar disso também na sua vida também. Capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10. Diz o texto: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades,
contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Essa primeira parte, que a gente vai continuar falando sobre Efésios, ela vai falar sobre a armadura de Deus, que Paulo, ele tem em mente essa armadura, aquela armadura do soldado romano. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Uma armadura que tem todos os seus propósitos, cada parte dela tem o seu propósito, seus objetivos, né, de capacete, de couraça e de espada e sapatos e tal, e que ela tem um propósito específico. O que a gente precisa entender é que não basta ter armadura, não basta ter todos os componentes para você se tornar um soldado. A armadura não faz de você um soldado. Botou a roupa, botou a farda, sou um soldado. Não é, não. Há muito mais do que isso. Há muito mais do que isso. E você põe a armadura, você vai para um treinamento. Você vai para um treinamento para que você, com aqueles equipamentos, você possa desenvolver a melhor habilidade possível. E quanto mais você treina, melhor você fica. Você não pega a roupa, bota armamento e tal. E eu estava aqui pensando aqui agora, tempo de escola, né, de formação militar, e a gente chega lá, e pastor Carlos Henrique passou por a mesma escola, e certamente passou por isso, e você recebe o fardamento, você já começa a se sentir. Primeiro você começa a marchar de roupa, né, de calça jeans, aí depois eles te dão um fardamento, aí você põe, você já começa a se sentir. Soldado assim é a mesma coisa, soldado é a mesma coisa. E depois que você já treinou, já marchou, já fez, aconteceu, agora você já tem a roupa, o fardamento, aí agora você descobre que militar usa arma. Aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais complicada. E nessa arma que a turma tira serviço e tal, eu sou da época, quando a gente fala isso, sou da época, a gente entrega, que tinha um mosquetão. Eu acho que a maioria sabe que é mosquetão, pelo menos eu vi em filme, tá? Mas quando nós fomos fazer o treinamento, que era mosquetão, e treinava com aquele troço grande, pesado para a formatura, e até um pouquinho antes o pessoal atirava com aquele mosquetão, mas depois passou a atirar com um HK-33, mais leve, mais suave, na hora de atirar, porque o pessoal dizia que quando atirava com o mosquetão, dava um coice que praticamente quebrava aqui a clavícula. Não fale clavícula quebrada. Então, na hora que você treinava, você ia para as teorias, para depois você ir para um instante de tiro, pá, pá, e assustava. E depois atirava de pistola, atirava com aquela submetralhadora e você dava rajada. Assustava nos primeiros momentos. Por quê? Porque você está com uma arma que mata pessoas. Quantos acidentes não ocorreram e ocorrem até hoje? Em instantes de tiro, porque o camarada não sabe, ele vira a arma, pum! A gente conhece muitas histórias a esse respeito, gente que ficou aleijada. Você chega no instante de tiro, é cheio de furo em cima, o camarada tira, tum! Ele dá o primeiro para frente e o segundo para o alto. Ainda bem que o pessoal fica atrás se protegendo. Por que eu estou falando isso? Porque você não larga a arma na mão de um soldado e fala, vai para a batalha. Você tem que estar preparado. Não é assim, vai. Se ele não estiver preparado, a chance dele se matar entre eles é muito grande. E olha que a gente ouve que o exército do Senhor é o que mata os seus próprios soldados.
Por quê? Porque tem muita gente com armadura, mas não sabe usar. Recruta não vai para a guerra. Que é um recruta? Acabou de chegar. Ele começa a ser doutrinado. Ele não vai para a guerra. Ele só vai quando... Eu estou falando em tese. O que é falar em tese? São exércitos preparados, que estão se preparando para uma guerra, preparando soldados, recrutando, ali treinando, agora vai. Não estou falando de circunstâncias adversas, por exemplo, hoje na guerra da Ucrânia com a Rússia, eles estão arrancando os meninos dentro de casa para ir para a guerra. Estão arrancando, literalmente arrancando, vão para a guerra, eles não querem saber. Não, mas eu não estou preparado. Você vai ser preparado na guerra. Não é isso que a gente está falando aqui. Se existe uma guerra literal de nação contra nação, de povos em que as pessoas são preparadas, na guerra espiritual a qual nós somos chamados, quando nós aceitamos o Senhor, nós entendemos o chamado de Deus, de aceitar Jesus e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, eu sou teu servo, Senhor, tu és o meu Salvador, mas é Senhor da minha vida também. A gente assumiu que está entrando numa batalha. A gente assume isso. Não adianta, não, eu quero aceitar Jesus, mas não quero guerra. Irmão, você entrou, você está no exército errado. O Senhor te chamou para uma guerra, você já está numa guerra. E às vezes você acha que, não, guerra não. Me disseram que Jesus é amor, o pessoal tem o amor. Mas na caminhada com o Senhor, irmãos, é guerra o tempo todo. Qual é a diferença de nós como servos, como soldados de Cristo, que a palavra diz? Qual é a diferença lá fora? É porque o Senhor nos prepara para ela. Continuando aqui, em Efésios 6, qual é a diferença de uma armadura do homem natural? A diferença é que ele vai botar aqueles apetrechos, as botas, o capacete, ele vai colocar, como diz o texto, algo que proteja o peito, ele vai ter uma arma. As armas de Deus são diferentes. A arma de Deus é diferente. Efésios 16, versículo 14, está na tela. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Então, há dois aspectos aí, nesse versículo: verdade e justiça. 15, calçai os pés com a preparação do evangelho, pregar a palavra, embraçando sempre o escudo da fé. Então, o que nós temos aí? Fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Então o que a gente tem aí? Salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então nós temos aí a espada do Espírito, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Paulo está falando a respeito do seu chamado. Paulo está falando a respeito do seu preparo, o que a gente precisa ser preparado e qual é o propósito disso. Você vai ser embaixador, você tem uma missão a cumprir e a gente vai cumprir. De que forma? Da melhor forma possível, quer em tempo de paz, quer em tempo de guerra, a gente vai fazer. O tema da mensagem é esse aí, que a Biazinha vai colocar para vocês aí. Preparado para a guerra? Preparado para a guerra?
Quando a gente fala em Bíblia, quando a gente fala em palavra, quando a gente fala em estar preparado e armadura, a primeira figura que vem à mente é essa aqui. E o que Paulo está falando é a respeito desse soldado romano aqui. Ele está preparado para a guerra? Aparentemente está. Ele tem a lança, ele tem a espada, ele tem o escudo, a couraça, a sandália, o capacete, o cinto, né, que prende tudo, né, que ele fala sobre o cinto. Ele aparentemente está preparado. Uma guerra natural. Uma guerra natural. Quando eu fui despertado para esse texto, e a gente crê que nada é por acaso, não é um por acaso de Deus. Em meio a tanta luta, a tantas dificuldades que a gente vê nas pessoas, a tanta batalha que muitos têm passado, e você vê reações diferentes. A gente observa como uns reagem e como outros reagem de forma diferente, às vezes dentro do mesmo tipo de problema. O que a gente descobre com isso? Porque nem todos estão preparados. E eu queria pontuar esses pontos, 5 pontos na verdade, a respeito do que Paulo vai falar aos Efésios, a respeito em que eu preciso estar preparado. E primeiro, número 1, preparado para a guerra. Na verdade, ele fala que a gente tem que estar envolto em verdade, na verdade. A verdade tem sido algo realmente, uma marca na nossa vida, porque para o crente, o que não pode faltar é a verdade. Verdade é o carro forte daquilo que vai identificar você, vai identificar muito a respeito do seu caráter, vai identificar o seu caráter, se você é um homem de verdade, de palavra ou não. É a verdade que vai te identificar com as pessoas, acredite nisso. É a verdade que vai identificar com as pessoas. Não é simplesmente o que você é, o que você demonstra, parece ser, mas o que você é de fato. Porque a verdade, ela sempre é revelada. A verdade sempre aparece. Quando a verdade é vivida na sua vida, ela traz consequências. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, a igreja de Corinto, capítulo 13, versículos 7 e 8, olha o que Paulo vai dizer a respeito de verdade. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. A gente pode fazer eventualmente alguma coisa involuntariamente, não para que simplesmente pareçamos aprovados. Pareçamos aprovados. A gente pode parecer aprovado em função do nosso comportamento, mas com uma falsa verdade por trás disso, porque a verdade sempre aparece. Ele diz ainda: mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Para o mundo, a gente não está preocupado a respeito do que eles pensam a nosso respeito, porque, olha o versículo 8, irmãos, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Você não troca uma mentira por uma mentira. Mentiu para mim, vou dar o troco. Está me enganando, vou enganar também. A mentira, a falsidade, irmãos, verdade. A verdade, ela tem que aparecer em qualquer circunstância da nossa vida. Em qualquer circunstância da nossa vida. Porque se aquilo que estiver sendo falado ou feito não for verdadeiro, mais cedo ou mais tarde vai ser revelado. E a gente sabe que
nada oculto que não seja revelado. A gente conhece o texto. E por que muitos de nós, muitas vezes, queremos encobrir algumas verdades? Ou queremos aparentar uma coisa que não é verdadeiro, e ela vai ser revelada. Número 2. Nós estamos preparados para a guerra? Paulo fala sobre justiça. A gente tem que estar preparado, vivendo a verdadeira justiça. Justiça é uma das bases do Evangelho, é uma das bases do crente, que o crente tem que ter na sua vida. Justiça. E talvez essa seja uma das questões mais difíceis dos nossos relacionamentos, mais difíceis do nosso cotidiano, porque quem nunca reclamou foi injustiçado. A gente é injustiçado no trânsito, a gente é injustiçado nos impostos, irmãos. Quando chega aquele monte de imposto, aí tu fala, mas isso é muito injusto. A gente reclama, porque você sabe que é injusto, você sabe que vai para o supermercado e você vê um preço absurdo das coisas, você fala, é injusto isso, não precisa, não é porque não precisava. Quando você se compara a outros países e tal, você percebe que é injusto. E eu não vou nem falar da nossa justiça, irmãos, que aí falar da nossa justiça, do que estão fazendo hoje no Brasil a respeito de justiça, não é nem isso. Não estamos nem aí do que estão fazendo aí fora. Deus está falando conosco, não é para eles, é para nós, a respeito de justiça. E a gente tem que ficar se policiando o tempo todo, porque a gente reclama, não reclama no trânsito, reclama aqui, aí tem sempre alguém ali do teu lado. Puxa vida, mas Deus tem tantas coisas boas, é verdade, esquece, tem sempre alguém do teu lado, você tem alguém do teu lado que fala para você, mas Deus tem tanto, olha o lado bom, olha o que traz esperança, as coisas que a gente lembra da esperança, é verdade. Eu não sei você, mas eu sou lembrado o tempo todo. Você tem alguém que lembra você o tempo todo a respeito disso? Que bom. Deus usa as pessoas, usa a esposa, principalmente, para falar isso com você. Justiça traz consequências também boas na nossa vida, irmãos. Provérbios 21, olha o que diz Provérbios: o que segue a justiça e a bondade, quem segue a justiça e a bondade, justiça e bondade, achará a vida, a justiça e a honra. Quem segue justiça e bondade, acha vida, justiça e honra. Pastor, não é isso que está acontecendo na minha vida? O tempo de Deus. Quantas vezes isso não é justo? Mas por que comigo? Não é justo? Eu sei que não é. A gente sabe que não é. Mas no tempo do Senhor, a honra vai chegar, a justiça vai chegar. A questão principal não é, eu já falei isso, eu falo sempre algumas vezes, Senhor faz justiça, não faça isso, meu irmão, porque você não é justo. A gente começa a injustiça, a gente comete muita injustiça, e eu não estou falando isso de falar, eu sou um cara injusto, não é isso, eu sei que cada um de nós tem um sentimento de justiça dentro de nós, mas às vezes a gente comete. Se a gente pede para o Senhor ficar fazendo justiça, sabe o que vai acontecer? Quando chegar a tua vez, meu irmão, e ela vai chegar, Ele vai te tratar do mesmo jeito. Está achando que tem justiça? Está nas tuas mãos, Senhor, está nas tuas mãos, tu sabes, porque a justiça dele, minha vingança, diz o Senhor. Ele fala isso lá, principalmente no Antigo Testamento. Salmo 4:5 diz: oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Tempo que a gente está vivendo hoje, queridos, no Brasil. Eu não gosto de fazer isso, mas eu vou fazer uma pergunta retórica aqui, você não precisa responder. Quem é que confia em justiça no Brasil hoje? Quem confia na Suprema, quase divina? Quem confia? Ninguém confia. Sabe o que estão fazendo, sabe para onde a gente está caminhando.
Qual é a diferença? A gente tem que confiar no Senhor. É o Senhor que muda, é o Senhor que faz. Não vejo solução, humanamente falando, não, mas o Senhor sabe. Há o tempo dele, de mudar aquilo que precisa ser mudado. De que forma vai acontecer? Não tenho a menor ideia, mas é num estalar de dedos, é num piscar de olhos, Deus muda, se a gente confia nele. Isaías 32, versículo 17, o efeito da justiça será paz. No Brasil, por exemplo, a gente está em guerra, estamos em guerra porque estamos sob maldição. Pastor, como é que fala isso? Estamos sob maldição. Se um governo de um país, ele é contra Israel, está sob maldição, porque ele perde as bênçãos. O que te abençoar, eu te abençoo. O que te amaldiçoar, será amaldiçoado, e nós estamos amaldiçoados. Por isso que eu e você, nós temos uma obrigação de orarmos: Senhor, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós, guarda o nosso país, repreenda essa hoste maligna que está tomando o nosso país, ou tomou o nosso país. É oração, é confiar que o Senhor muda, e que a maldição não caia sobre nós e os nossos filhos, porque estamos sob maldição. Ele diz: o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. É o Senhor quem nos traz essa promessa, não é homem, não, porque nós vamos fazer, vamos acontecer, é o Senhor que traz isso para nós. E o Salmo 4, versículo 5, ofereci sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Ofereceis sacrifícios de justiça. Põe o texto, por favor, senão o pessoal vai ficar olhando para as uvas aqui, principalmente quem estiver com fome. Ofereci sacrifício de justiça. Esse texto é mais profundo do que a gente possa imaginar. Sacrifício de justiça é porque nós temos um sentimento de que a culpa é sempre do outro. O outro é que fez, foi injustiçado. Todo mundo é inocente na história, nunca é culpado. Sacrifício de justiça é saber que você foi injustiçado, estão fazendo coisas contigo, e você, pela bondade de Deus e por amor ao Senhor, fala: Senhor, o sacrifício de justiça está nas tuas mãos, porque senão a gente parte para a briga, e ao invés de melhorar, piora. Em vez de melhorar, piora. Ele diz: confia no Senhor. Eu sei que no meio da batalha, irmãos, é difícil você falar o seguinte: estou com meu coração tranquilo, confiando no Senhor. Não, o coração fica aqui, a mente fica trabalhando. Senhor, tu está vendo, Senhor, a gente fica nessa ansiedade. Mas o salmista, ele nos ajuda a pelo menos pensar nisso. Número 3, como é que a gente se prepara para a guerra? Nós estamos preparados realmente para a guerra, irmãos? Número 3, na pregação do Evangelho. Ele bota as sandálias, as alpacas, na preparação do Evangelho. Soldado do Senhor, o Senhor vai dando as armas, mas não é para a gente botar a arma, você está com o capacete, você está todo armado a arma, e o que eu faço agora? Fica lá no quartel. Para quê? Não, fica aí, treinando você para você ficar parado. Deus não nos prepara para isso, irmãos. Há um objetivo, há um propósito. Qual é o propósito? Pregar o Evangelho. É em pregar o Evangelho que a gente vai treinando, a gente vai aperfeiçoando o propósito a qual o Senhor nos chamou. Ele não chamou apenas para você ter uma boa armadura para ficar parado. Ele precisa de você. E pregar o Evangelho, irmãos, muitos podem pensar que pregar o Evangelho é ir para cima de um púlpito. Isso é apenas consequência.
Eu estou sempre ministrando aqui, já ministrei em muitos lugares fora do país, e não sei, resultados, já vi muitos resultados e tal. Eu tenho um irmão, não é pastor, mas um evangelista por essência, O meu irmão, eu tenho plena convicção, ele já ganhou mais alma para Jesus do que eu, que não dá para nem comparar, e está sempre evangelizando, aonde ele vai evangeliza, trabalha com célula da Igreja Atitude, e está jogando pickleball, acho que é pickleball o nome, eu falo pickleball, e lá jogando pickleball lá na Quinta da Boa Vista, e nada a ver, né? Daqui a pouco, esse casal, aí tem na casa dele, daqui a pouco, esse casal estava lá no pickleball comigo, eu convidei, eles vieram, eu estou aqui, vamos se batizar semana que vem. Pregar o evangelho, irmãos, é algo qual o Senhor prepara cada um de nós. Ele não falou para para o pastor, para o evangelista, para o profeta, ir de pregar o mundo, ele falou para todos, ele falou para você. Então para com esse negócio que eu estou velho, estou novo, ainda não aprendi, 5 anos eu estou me preparando. Está esperando Jesus voltar para se preparar? Pregar o evangelho é chamado para todos. Onde eu prego, pastor? Em que quando é que eu vou ter oportunidade do púlpito? Eu não falei isso. Você tem vizinho, você tem parente, você tem amigo de trabalho, você tem faculdade, tem cursinho, tem muitos lugares para você pregar o evangelho. Aqui nós temos ela não está aqui agora, uma mulher que toda semana, irmã, pastor, estava passando ali na rua, falei, trouxe aqui para a igreja, e pastor, por que vem cá, eu quero apresentar, olha aqui, está vendo a irmã, essa aqui, a vizinha lá do coisa, tem passando, eu falei, vamos à igreja, está aqui, está vindo aqui a igreja, a irmã Beth, ela me conta cada história, quase toda semana ela tem uma história para contar, porque ela não quer saber, mora sozinha, e tem as filhas, tem a família, mas evangeliza, e ela não tem púlpito, ela não aparece, e às vezes, irmã, vem irmã Beth, irmã, ela é mais crente do que somar a maioria de nós juntos aqui, inclusive eu estou falando com seriedade. Pregação do evangelho não começa no púlpito, ela começa na nossa casa, é no nosso trabalho, é onde nós estivermos. Pregação do evangelho começa aí, irmãos. Se vai ao púlpito, isso é uma consequência que está nas mãos de Deus. Evangelho se começa a pregar em casa. Mas eu estou recebendo a armadura de Deus, agora eu tenho que pregar o evangelho. Pois é, a armadura começa em casa. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Olha aqui que Paulo escreve a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Antes eu querer pregar o evangelho para alguém, eu tenho que pregar para mim mesmo. Primeiro eu tenho que ser crente, para depois querer ser crente para alguém. Tem cuidado de ti mesmo. Começa comigo. Não, primeiro eu vou pregar, é comigo. Não adianta eu querer pregar, grande. Começa comigo. Como é que eu vou querer levar o evangelho para alguém se eu mesmo não dou o testemunho, se eu mesmo não dou exemplo do que é ser evangelho? Continua nesses deveres, porque fazendo assim, Paulo está falando para Timóteo, está doutrinando Timóteo, porque você fazendo assim, Timóteo, você vai salvar a ti mesmo, como aos teus ouvintes. Então há 2 salvações aqui, primeiro a minha, e depois do outro. Tem muita gente, infelizmente a gente tem que falar isso, que já pregou o evangelho para muita gente se converteu. Muita gente se converteu, muita gente foi curada, muita gente foi liberta, e no final das contas se perdeu. Se eu não cuidar de mim mesmo, eu não tenho como cuidar do outro.
Sabe por quê, irmãos? Porque doente não cura doente. Eu, para curar um doente, primeiro eu preciso estar sarado. Eu preciso sarar a minha vida. Eu preciso estar bem com Deus para poder pensar em ajudar alguém. Primeiro eu me curo. Primeiro o Senhor trata comigo, o Senhor me limpa, o Senhor me lava, o Senhor tira as feridas, o Senhor cura. Estou curado? Graças a Deus. Agora, Senhor, me ajuda a curar os outros. Me ajuda a ser instrumento nas tuas mãos para que outras pessoas sejam curadas também e possam ver no meu testemunho que é possível a gente vencer as nossas adversidades. Número 4. Paulo vai falar que nessa preparação de guerra, que a gente precisa ter o escudo da fé. Esse escudo que tem ali uma ilustração, ele fala sobre os dardos inflamados do maligno. É porque havia dardos inflamados mesmo que na guerra. As lanças elas vinham incandescentes para cima do soldado, que não só feria, como já trazia um estrago completo. E o escudo, ele servia para isso. Mas ele vai falar que esse escudo, na verdade, é a nossa fé. Não é estar amarrado, não é o estar amarrado. É, em cima da fé, você saber que a fé que você tem, ela é muito maior do que aquilo que possa vir sobre a sua vida. Aquilo de ruim. E escute isso, dardo chega o tempo todo, das mais diversas formas o dardo chega. Os dardos do maligno, ele chega, e às vezes não vem nem do maligno, mas chega. Como é que a gente vence isso? Como é que a gente vence esses dardos permanentes, constantes? A Bíblia nos ensina que resistir ao diabo e ele foge de vós. Tem gente que acha o seguinte: ele é tão resistente que o diabo não incomoda mais. Não se engane. Você sabe, claro que você já ouviu, homens de Deus que durante toda a sua vida pregaram o Evangelho e foram muito relevantes no conhecimento de lideranças no mundo todo, já com idade, achando que já estava o diabo foi e deu uma rasteira. A gente acha que já está não vai acontecer. Irmãos, o diabo não para de trabalhar. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tu pensa que ele vai embora? Ele foge naquele momento, mas daqui a pouco ele volta. E o trabalho dele é esse, e ele não vai cansar de fazer isso na nossa vida. Ele faz isso na vida do jovem, do adolescente, do adulto, do maduro, do idoso, do ancião. Ele faz isso o tempo todo. É o tempo todo, o tempo todo. E a fé que nós temos no Senhor é que vai fazer a diferença. A gente vence o Senhor pela graça, pela fé. Pela fé sois salvos, pela graça do Senhor. Número 5. Paulo vai dizer sobre estar preparado para a guerra. A gente precisa ter o capacete da salvação. Capacete da salvação. Talvez seja o instrumento mais importante a respeito de como vai terminar a história. Capacete da salvação. A gente pode tirar na nossa caminhada, ainda que a armadura ela seja completa para que a gente esteja bem guardado em todos os aspectos, tem uma que a gente não pode tirar, é o capacete da salvação. Por quê? Na nossa caminhada com o Senhor, de repente você está cansado. O que faz? Tira as sandálias. Estou cansado. Por que é tirar a sandália? Aí você falou o seguinte: não, eu quero ficar em casa, eu estou cansado, já me aborreci muito, já preguei muito, já viajei, já fiz acontecer, eu quero descanso. Tira. E tem muita gente aí que está cansado. Ele tirou as sandálias, ele não está pregando porque ele está cansado, porque ele está aborrecido, mas a salvação continua. Ele pode tirar um desses
instrumentos, apetrechos de soldado, mas o capacete está ali. Pode faltar tudo na nossa vida, irmãos, pode faltar tudo, mas não pode faltar salvação. Esse não tem negócio, não tem negociação. Estou salvo hoje, amanhã eu não estou salvo, não existe esse negócio, tá? E para com esse negócio, uma vez salvo, salvo para sempre, tá? Só aqui um parênteses para ficar bem claro, não existe esse negócio não. Quer ser salvo, meu irmão? Ser fiel até a morte. Quer ser salvo? Fiel até a morte. E não, já aceitei Jesus, eu fui eleito, estou lá, esquece isso, irmão. Esquece esse negócio, não, já está determinado, o Senhor já decretou, esquece isso. A fidelidade é até a morte. Eu falei na irmã Beth, acho que ela chegou ali agora ela está lá, fala assim, irmã Beth, está lá, falei dela aqui, ela nem sabe. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, o Senhor, Ele nos regenerou. Se nós nascemos de novo, irmãos, nós temos um outro destino, é a salvação. E ele fecha no versículo 9, olha que Paulo vai fechar no versículo 9, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 9, obtendo o fim da vossa fé. Qual o fim da nossa fé? A salvação da nossa alma. O objetivo final da nossa fé, irmãos, é a nossa salvação. O resto é complemento. A gente anda, a gente caminha, não é porque eu quero ter uma vida boa, quero ter uma vida de paz, quero ter uma vida disso, quero ter vida daquilo. Irmãos, tem muita gente que vai para a igreja para isso. E em muitas igrejas as pessoas vão para isso, fazendo os seus propósitos, as suas campanhas, porque quer isso, quer aquilo. Não é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente lute pela nossa salvação. O restante é consequência. O restante é consequência da nossa caminhada. Preparados para a guerra? Número 6. A gente se prepara para a guerra com a espada do Espírito. Todo soldado, para ir para a guerra, tá? Todo soldado, para ir para a guerra, ele precisa estar preparado, certo? Tem que estar preparado. Como é que o soldado do Senhor, ele se prepara? Como é que ele se prepara? Observe que nós falamos sobre calçar o Evangelho, da pregação, da preparação do Evangelho. Ele não falou que você antes passe por esse processo. Não é isso. Você se converte, você aceitou Jesus, a primeira coisa que você quer fazer é o quê? Quando você se converte, você é novinho na fé, o que você quer fazer? Qual o sentimento? Qual foram os primeiros sentimentos que você teve depois que você se converteu, irmão? Qual foi? Pregar para alguém, pregar para o pai, para a mãe, para o irmão, para o marido, para a esposa, para o vizinho. Preciso te contar uma coisa. Passa na porta da igreja, quem está na igreja vai pregar para o padre, quer pregar para todo mundo, porque você está naquele primeiro amor ardente, você quer pregar o Evangelho, e ele fala, é isso mesmo, faça isso. Mas à medida que você vai caminhando, o Senhor vai te falar o seguinte, vou te preparar melhor. Olha, você quer ser um bom obreiro, você quer caminhar bem, olha só, você precisa andar bem com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Por que a gente vê tanta bobagem por aí, irmãos? Porque essa espada que eles colocam é uma espada diferente. Espada do Espírito é a palavra de Deus. A gente não usa
armas naturais, as nossas armas são espirituais. E você só vai descobrir isso a respeito na palavra. Quer fazer? Quer usar? Quer ser instrumento nas mãos de Deus? Eu quero fazer. Como é que você quer fazer se você não se prepara? Não estuda, não lê a Bíblia. É uma dificuldade para se estudar a Bíblia. A gente faz encontros disso, encontro daquilo. Uau, turma velho, uau. Fala numa escola dominical, irmãos, que dificuldade. Ah não, uma escola dominical, você quer manejar bem a palavra? Não, a escola dominical, irmãos, escola dominical é uma bênção na vida da igreja. E vou falar uma coisa para vocês, escola dominical, a frequência da escola dominical demonstra o grau de maturidade espiritual que a igreja tem. Eu não vim, venha, participe, experimente. Espada do Espírito, irmãos, não é só pegar a Bíblia, eu tenho a Bíblia, chega lá, não funciona desse jeito. Você só usa a espada se você souber usar a espada. Lembra de Pedro? Jesus está lá no monte, e na hora que Jesus vem ser preso, Pedro tem uma espada escondida. De onde esse cara tirou isso? Não a espada. Não é essa espada que eu estou falando, Pedro. E Pedro tira a espada. E Pedro pega a espada e não sabe manusear e corta a orelha lá do soldado. Você só usa a arma que você sabe usar, que você foi doutrinado para usar, que você foi treinado para usar. Não adianta usar jargões do evangeliquez que a gente vê por aí. Está amarrado. Eu não sei de onde tirou isso. Eu recebo, está amarrado. O pessoal vai usando essas frases aí e não conhece a palavra. Espada da palavra, ela não é só para ataque, em que você sai na batalha de pregar, de fazer em lugares, é de defesa também, porque o tempo todo nós somos atacados. E qual é a nossa defesa? A nossa defesa é a palavra. Jesus é o maior exemplo disso. Quando ele foi atacado, lembra que ele está em jejum, porque ele foi atacado pelo próprio diabo. Se tu és Deus, se tu é isso, se tu é aquilo, está escrito. Se tu está escrito. Irmãos, tem gente que quer confrontar Deus, use a palavra. Só que ele pode te dar uma resposta na palavra que você pode não gostar também. A gente não confronta o Senhor. A gente busca em Deus a resposta, e Ele dá a resposta para nós, nem sempre do jeito que nós queremos. A nossa guerra, irmãos, ela é constante. É constante. Quando é que ela vai terminar? Só na eternidade. E nem na eternidade vai terminar. Pastor, o que é isso, pastor? Lá que eu quero paz, irmão, nós vamos fazer parte do exército do Senhor. A gente faz parte do exército do Senhor aqui na terra, para pregar o evangelho, pagando preço, as consequências, e lá nós vamos fazer parte do exército do Senhor, inclusive que vai lutar contra o inimigo aqui, né, em Israel, quando Jesus voltar com poder e glória, nós vamos estar do lado dele numa batalha. Então, se somos soldados aqui, vamos continuar sendo soldados lá também. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Olha o que Paulo escreve para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 500 vezes a gente já ouviu isso, pastor, eu sei, vai ouvir mais uma vez. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem com que se envergonhar. Pior coisa na vida de um obreiro é vergonha.
E olha que a gente já viu muita vergonha, e a gente continua vendo muita vergonha. Fez, aconteceu, trabalhou, tal, vergonha, vergonha. Obreiro não pode passar por vergonha. Passa por vergonha por quê? Porque alguma coisa está errada lá atrás, alguma coisa está errada por trás dos panos, por trás dos púlpitos, alguma coisa está errada, e no tempo de Deus vai ser revelado. Ou a gente acha que o Senhor, eu não vou deixar o meu filho passar por isso, não. Vai deixar, o Senhor vai deixar. E ele fecha dizendo: não tem que se envergonhar, e que maneja bem, eu sei manejar bem a espada, a palavra da verdade, maneja bem. Por que essa palavra está para nós hoje? Mas quem tem a palavra está bem. Não basta ter a palavra, não basta ter armadura, tem que saber usar, Quando Davi vai à batalha, vê os irmãos, o pai leva ali um lanche para os irmãos, e Davi chega, e há uma afronta de um soldado filisteu, e começa a dizer: o rei tem umas promessas aí para quem encarar o filisteu. É mesmo? O que faz? Casa com a filha dele, e vai ser honrado. É mesmo? Vou lá, eu vou. Quando ele chega lá para o rei, você é muito novo, rapaz, você é novo. É meio que loucura essa história, porque um garoto aí por uns 17 anos, que quer enfrentar um soldado experiente, todo paramentado, com a lança que ele levava era mais pesada do que o próprio Davi, ele falou assim: você vai enfrentar ele? Eu vou, então tá bom, então eu vou te preparar. O que Saul faz? Bota a armadura nele aí. Todos eles usavam armadura, uns aparatos diferentes desses do romano, mas era um aparato com proteção e tal. Quando começa a botar a armadura dele, e ele fala assim: estou todo paramentado, agora como é que eu ando? E o que eu faço agora? Eu não consigo andar, eu estou sendo mais pesado que ele. Não, tira. O problema é que muita gente está colocando alguns itens na sua vida que não vêm de Deus. O que vem de Deus está na palavra. E vão dar um jeito de resolver essa situação. É uma guerra, e vem com coisas naturais, Davi falou o seguinte: olha só, esta guerra, ela não é natural, ainda que seja uma guerra entre homens, essa guerra não é natural, porque se ele vem afrontando, eu vou nesta briga com ele, em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não vai com a força dele, porque ele sabe que não dá para comparar. Ele vai pela fé, pela experiência que ele tem com Deus. E nessa guerra espiritual que Davi entra, ele sabe qual a estratégia que Deus vai dar para ele. Ele fala: hoje ele vai cair, mas ele é muito mais poderoso que você. Ele não está me afrontando, ele está afrontando o Senhor. E quem afronta o Senhor, meu irmão, cai. Quem afronta o Senhor, cai. No tempo determinado pelo Senhor, cai. E Davi, ele venceu uma batalha, irmão, sem usar uma armadura humana, porque não serão armaduras humanas ou coisas que o homem possa dar que vai nos livrar. Quem vai nos livrar é o Senhor, com as armaduras que Ele tem ensinado para nós, que maneja a palavra bem da verdade. E para terminar, enquanto você fica de pé, estamos preparados para a guerra, irmãos? Estamos preparados para a guerra? Realmente estamos preparados para a guerra? Aprenda isso, coloque isso no teu coração.
Não espere a guerra chegar, porque ela vai chegar. A gente está em guerra constante. Pastor, eu estou bem, não. Quando a gente está, irmãos, eu sempre digo isso, quando as coisas estão muito calmas na minha vida, está indo bem, começo a ficar preocupado. Eu fico preocupado. Eu falei, meu Deus, o que vem por aí? O que vem por aí? Se for muito tempo, quanto mais tempo você passa naquela área de conforto, mais preocupante é. É mais preocupante. E você fala, vem guerra aí, vem batalha, e dessa vez eu acho que vem forte. E vem, irmãos. É financeiro, é saúde, é relacionamento, é trabalho, de relacionamentos, né? De confrontos, é muita coisa que aparece. O problema é, eu estou preparado para enfrentar este problema, esta batalha? Eu estou preparado? Ela não dá trégua. E quer saber? Uma notícia não muito boa: ninguém está isento dela. Ninguém está isento dela. Ninguém está isento. Paulo escreve aos Efésios capítulo 5 que a gente precisa ser prudente e não se tornar insensato. Prudência e sensatez. Prudência, o que é ser prudente, irmão? É você saber o seguinte: se eu posso passar, eu vou me preparar para ele. Ou a gente só vai se preparar enquanto estiver passando pela guerra, que depois que estiver nela, irmãos, aí é mais doído. Aí é mais doído, porque os sentimentos são mais aflorados. Por mais que a gente se prepare, a gente recebe o baque das lutas, das dificuldades, das notícias que a gente não quer receber. A gente não quer receber notícia boa, só quer receber notícia boa, todos nós, mas de vez em quando o telefone toca, a informação chega, o zap a gente tem orado, crendo realmente no milagre do nosso irmão Ângelo. Irmãos, no outro dia ele estava aqui com a gente, trabalhando com os homens, alegre, feliz, uma pessoa agradável, amorosa, amado por todos. No outro dia estava aqui com a gente. Hoje ele já está em casa lá, mas está em coma ainda, já está fazendo movimentos, já tem umas notícias animadoras a respeito dele, mas ainda está em coma. Como muda a vida de uma família, de uma esposa, de uma pessoa, de uma hora para outra? Porque a guerra vem, porque a luta vem. De que forma nós estamos preparados para a guerra? Tem gente que fala assim: se eu for assaltado, se eu puder, eu fujo, eu resisto, aí pensa que é filme, né? Quando a gente se prepara, fala assim: se eu for assaltado, isso é uma realidade do nosso Rio de Janeiro, que é uma bênção. Irmão, se você não se preparar, é o seguinte: eu entrego tudo. Mas eu vou perder meu carro. Leva. Meu celular, leva. Porque carro, celular, qualquer outra coisa, você recupera. A tua saúde, a tua vida, não. Eu não sei. E tem gente que fala assim: se acontecer, eu não sei como é que eu vou reagir. Porque você não está se preparando para isso. Deus queira que nunca aconteça. Mas vira e mexe, levaram o carro do irmão, fizeram isso, fizeram aquilo. Irmãos, a gente não sabe o dia de amanhã. Se prepare hoje. Senhor, o que falta em mim? É no sentimento? É no relacionamento? Me prepara hoje. Me prepara hoje, porque eu não sei o dia de amanhã. Amém, queridos? Vamos orar? Estamos terminando. Eu quero incluir você nessa oração, porque eu sei que muitos têm passado por lutas profundas, mas são em pequenos momentos como esse, que Deus, Ele nos desperta, de falar: Senhor, me ajuda. Se eu não estou preparado nessa área aqui, me ajuda.
Me ajuda a vencer mais essa batalha. Ah, mas a culpa é do outro. Irmão, Deus está tratando contigo. Deus está tratando contigo. Ah, mas o outro, mas o outro, deixa que o outro Deus trata. É contigo que Deus está falando. É contigo que Deus está querendo amadurecer você, amadurecer o seu caráter espiritual. É contigo, não é com o outro. Com o outro Deus trata. Pensa nisso nesta manhã. Te adoramos, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, agradecidos pela Tua bondade sobre nós. A Tua palavra diz que os dias são maus, e a expectativa é que fique pior ainda, Senhor, pudéssemos falar diferente disso, mas nós vivemos uma guerra constante, Senhor. Nos ajude, Senhor, a estarmos preparados nesta guerra, usando todos os instrumentos, Pai, que a Tua palavra nos ensina, para que a gente possa vencer, não sermos atingidos pelos dardos do inimigo, Senhor, e que a nossa vida caminhe, Senhor, para a glória do Teu nome, em verdade, em justiça, Senhor, com testemunho, com exemplo da nossa vida, da nossa caminhada, para que através de nós o Teu nome seja glorificado. Bendizemos a Ti, Pai, exaltamos o Teu nome e oramos por cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã, estão ouvindo essa mensagem, para que as forças sejam renovadas, Pai, e para que o preparo seja constante, Senhor, nas armaduras que o Senhor tem preparado para nós, disponibilizado para nós. Oramos por isso, e por esta manhã abençoada nós queremos Te dar graças, Te louvar e Te bendizer em nome de Jesus, amém. Queridos, que Tu tenha uma manhã muito abençoada. Obrigado pelos parabéns que eu já recebi de muitos aqui nesta manhã. Já vamos começar a escola dominical. Por favor, faça o esforço de ficar na escola dominical, e eu tenho certeza que você vai ser abençoada. Amém? Amém. Deus te abençoe e vá em paz.